A bela cidade de Bandipur, localizada no sopé do Himalaia, a 1030 metros acima do nível do mar. A cidade do distrito de Tanahun é famosa não só por sua beleza natural, mas também por aos seus frequentes desastres naturais relacionados com inundações e atividade tectônica em todo o mundo. Nápoles. Todos os participantes deste vídeo tiveram a sorte de ficarem seguros apenas um segundo. E poderia ter terminado de forma diferente. Minha bela cidade de Bandipur, situada no sopé do Himalaia, é famosa não apenas por sua beleza natural. A mina Bingham Canyon é a maior mina a céu aberto do mundo e está localizada na Kansas, oeste dos Estados Unidos, no estado de Utah. Um gigantesco depósito de cobre porfirítico é explorado ali. As imagens mostram o incidente mais famoso relacionado à pedreira, um deslizamento de terra, apropriação de terras em 2013. Esta rocha, formada por impurezas de calcário e argila, desabou em Michigan, próximo a algumas calaquistas, e estava prestes a causar um desastre. Os detritos rochosos descem a montanha cada vez mais rápido, destruindo tudo em seu caminho. Este deslizamento de terra ocorreu há alguns anos no norte da Índia e foi o maior dos últimos 10 anos. Confira esta maneira incomum e relativamente segura de evitar quedas de pedras. Rochas nas sinuosas estradas de montanha do Tajiquistão. Foi assim que os moradores se libertaram da ameaça. As imagens no início mostram como uma parte da montanha se projeta logo acima do rodovia e ameaça quebrar. Isso, Hashi 39. O que aconteceu? Foram necessárias apenas algumas ondas sonoras da escavadeira e do Hashi 39.E. Turistas em quadriciclos registraram o desabamento de um pedaço de praia próximo ao Mar Negro. Isso geralmente acontece porque as ondas erodem a parte inferior da madeira, alterando seu equilíbrio, enquanto as chuvas aumentam o peso do solo e reduzem o atrito, que o põe em movimento. A propósito, todos os membros da tripulação estão bem e acabaram de tomar um pequeno susto. À medida que as rochas envelhecem naturalmente ou sofrem com um excesso. Que é o que aconteceu neste vídeo.
No entanto, a queda de rochas é apenas uma consequência de um evento, em grande escala, pouco antes de outro deslizamento de terra ter ocorrido no estado de Índia, que fechou completamente a rodovia mais importante entre as regiões de Mandi e Chandigarh. Estas imagens mostram uma queda de pedras no Tennessee. Felizmente, os moradores locais estavam preparados. Se você tem medo de altura, provavelmente deveria assistir a este vídeo e, se decidir, fazer isso. Outro. Para evitar tragédias em terrenos montanhosos, às vezes é preciso fazer isso. A pessoa que gravou esse vídeo tem muita coragem. Esta queda de rochas ocorreu na rodovia Transcamp. Se você acha que o hash 39 não é forte o suficiente para um deslizamento de pedras, um grupo de alpinistas encontrou a majestade indomável das terras. Olá. Vulcão-quíssimo. A atividade vulcânica desta região manifesta-se não só em erupções lávicas cinzas, mas também em terremotos frequentes que frequentemente causam deslizamentos de rochas e fragmentos de pedras. É por isso que um estudo cuidadoso do terreno antes da caminhada é essencial. Você deve sempre prestar atenção ao clima e planejar rotas alternativas com antecedência. Caso contrário, a situação pode acabar muito pior do que no caso desses meninos. Este vídeo incrível foi gravado em Niabla, Espanha. Algo hipnotizante na forma como as rochas permanecem pacificamente. As florestas se uniram. Elas se levantaram e começaram a se mover.
Estamos na Áustria, nos Alpes xistosos tiroleses, no Vale Silencioso. Este lugar não é apenas bonito, mas também perigoso por sua beleza paradisíaca. É acompanhado por atividade tectônica e movimentos da Terra. A geleira Frank Joseph é uma das maiores da Nova Zelândia. Apesar do aquecimento global, ainda é possível atravessá-lo a pé com um guia. A viagem dura 90 minutos, ida e volta, mas é realmente tão fácil? Dê uma olhada nessas fotos e decida por si mesmo. As montanhas têm uma beleza natural que deixa qualquer um que já esteve lá sem fôlego. Neles, porém, os montanhistas têm que enfrentar muitos desafios, como pedras e saliências extremamente perigosas que eles precisam atravessar. Uma forte queda de rochas na montanha Piesses em Calo, em 2017 resultou. Será um dos mais destrutivos na Suíça em décadas. Mas o que essa pessoa conseguiu? A gravação foi apenas o começo da ameaça. Especialistas dizem que ainda restam cerca de 5 milhões de metros cúbicos de rocha estável pendurado no topo da cordilheira. Esses descolamentos ocorrem por vários motivos. Por exemplo, após obras com veículos pesados, chuvas intensas. Pode enfraquecer o atrito entre as partículas do solo e desencadear deslizamentos de terra maciços. Portanto, para o controle adequado das inclinações é necessário não apenas durante a construção, mas também depois. Basta observar as enormes pedras e pedaços afiados voando em sua direção, colidindo com outras partes da rocha e criando nuvens de poeira. O rugido da destruição comparado ao silêncio natural apenas acentuam a majestade e o perigo das montanhas.
geleira Argentière, na França, é um lugar único, cheio de gelo brilhante. Ponto. A força com que o colapso ocorreu é incompreensível. O terreno na Itália é muito acidentado, por isso deslizamentos de rochas ocorrem com frequência. Em 2011, esta é uma das maiores quedas de rochas já ocorridas nos últimos tempos sob Launder Mountain, onde a ilha causou desprendimento. Demorou várias semanas para lidar com as consequências, com a colaboração de unidades militares, bombeiros e serviços de emergência. Confira essas imagens de uma queda de rochas em Dipotomos, Grécia. Outro lembrete da necessidade de ser cauteloso em montanhas tão altas, onde quedas de rochas, deslizamentos de terra e deslizamentos de lama aparecem inesperadamente. Eles destroem tudo em seu caminho. Em 22 de agosto de 2014, ocorreu um deslizamento de terra em uma rodovia no Tibete. Destruiu uma seção inteira da estrada e o Vale do Rio. Uma grande represa foi formada com um lago de montanha. Muitas pessoas ficaram presas nesta estrada e tiveram que esperar vários dias para serem resgatados ou deixar seus carros para escalar a montanha, que não foi recuperada. O que aconteceu?
Essas imagens evocam sentimentos muito mistos: admiração pela majestade das montanhas, alegria pela oportunidade de ver um fenômeno tão raro e medo. Afinal, a natureza é imprevisível e, portanto, a regra principal ao visitar áreas montanhosas, mesmo especialmente equipadas, é necessário levar. Tome sempre precauções. Deslizamentos de terra e lama no Himalaia são bastante frequentes. Além da topografia incomum, o clima úmido e chuvoso agrava a situação, pois pode amolecer o solo, que pode cair devido ao seu As forças da natureza são inexoráveis. A lama e as pedras recolhidas pela chuva escorrem pelas encostas, fazendo com que o solo, já móvel, se mova ainda mais. Uma avalanche de neve não é menos assustadora que uma vida, além da enorme massa de neve. Há fragmentos de gelo que podem afetar sua visão antes que a maior onda apareça. Basta ver a velocidade com que ele se aproxima. Dá arrepios. E essas imagens mostram uma avalanche de lama, que é o contrário de uma grande volume de água e lama, porém, acontece de repente. Este vídeo mostra um deslizamento de terra clássico. Um fluxo descontrolado de pedras e lama surgiu do nada e começou a se espalhar com velocidade crescente, preenchendo tudo ao seu redor. Se ele se mover um pouco, a detonação de uma pedra perigosa é uma medida forçada, mas eficaz. Se a preparação adequada for feita e a inspeção for realizada no local, a detonação será a mais segura possível. Não há nada. Não há nada para ver aqui. Não há nada. Eu no hash 39 vou me arrepender. Relacionado a uma maneira especial de analisar informações chamada árvore. Nossa busca. Com a ajuda desse algoritmo, eles podem analisar em qual direção é melhor migrar.
Parece uma dança artística, certo? Mas na verdade essa é uma dieta exclusiva das baleias Avok. O segredo é que as baleias usam uma espécie de rede de bolhas de ar no coluna de água. Esses anéis ou espirais de espuma envolvem os cardumes de peixes e os transformam em meia presa fácil. Além disso, esses animais são capazes de realizar ações cooperativas com complexações durante a pesca, tornando os caçadores ainda mais eficazes. E uma caça bem-sucedida é essencial para uma baleia, já que seu estômago pode conter entre 500 e 600 quilos de alimentos. N. Existem situações tão fantásticas no mundo que é difícil acreditar que são reais. Simplesmente veja, por exemplo, do acaso, o que aconteceu no porto de Vildansk. Fortes rajadas de vento puseram em movimento um enorme guindaste que acelerou ao longo dos trilhos e caiu epicamente na água. O sul da Espanha é um lugar árido, mas mesmo aqui ocorrem tempestades. Isso transformou as ruas em caudalosos rios de montanha. Graças a este vídeo você pode entender o quão poderosos são os terremotos. Um poderoso terremoto de magnitude 7 na costa da ilha japonesa de Honshu, em 11 de março de 2011, desencadeou um enorme tsunami que causou enormes em grande escala. Essas imagens gravadas em Santa Cruz, Califórnia, são parte do rescaldo. Imagine a energia das ondas que viajaram mais de 7.000 quilômetros através de todo o Oceano Pacífico. Mares. Talvez as lendas fossem verdadeiras. Santo de Xia. O montanhoso rio Lauai na Suíça é conhecido por sua violência, temperamento durante as enchentes. Isso e o hash 39, porque ele tem inúmeras barreiras contra registros. As margens do Lauai são firmemente reforçadas com pedra. Oliveiras velhas e poderosas queimando por dentro. Eles provavelmente foram incendiados de propósito. Mas, por um bom motivo, fato é que essas oliveiras estão ameaçadas por uma bactéria conhecido como o assassino da azeitona. Só na Itália, essa infecção matou milhões de plantas. Essa cepa se espalha rapidamente. Insetos que transmitem a infecção de uma árvore para outra. Se uma árvore já estiver infectada, ela deve ser destruída e muitas vezes é necessário queimar as árvores. Fechar nada fora do comum.
Apenas uma colônia de morcegos curtindo a noite. Imagine entrar nesta caverna por curiosidade e acidentalmente, acordando-os. As erupções vulcânicas nos lembram da Terra no Hashish 39. Sua superfície foi tomada pelas chamas. Este maravilhoso arco-íris, também conhecido como um arco-íris de fogo, é um tipo incomum. Este maravilhoso arco-íris, para que ocorra nas nuvens, é necessário que haja uma formação hexagonal e plana, gelos localizados horizontalmente. Quando o sol esquenta tanto, forte, é impossível não pensar no fato de que usamos muito pouco de sua energia. Por que não começar a cozinhar bifes com a ajuda do sol? Por exemplo, se os humanos desaparecerem, a natureza rapidamente assumirá o controle. Em momentos como este, percebemos o quão frágil é o nosso A civilização está no meio do poder da natureza. Ou tudo foi cuidadosamente calculado aqui? Ou o carro teve apenas muita sorte? Por esse motivo, é melhor ficar em casa quando está ruim. Você nunca sabe o que vai acontecer. Pode causar uma rajada repentina de vento. Há várias razões para isso. Os peixes são jogados por exemplo. Esses animais empurram os cardumes de peixes. E se naquele momento há uma elevação das ondas dos peixes, eles são simplesmente jogados na praia. Uma ondulação incrivelmente bonita na costa do Atlântico. De Portugal, este lugar também é conhecido como Diabo e Reche. 39 Boca. Este lago no Oregon é chamado de Lago Perdido. E se for o nome perfeito, ele está localizado na Cordilheira das Cascatas do Monte Jefferson, sofre uma devastação todos os anos. Metamorfose incrível. No inverno, os riachos enchem esta bacia montanhosa, enchendo-o de água. Mas na primavera, quase toda a água escoa por este buraco. 2 metros no lago praticamente desaparece. Isso se deve ao relevo único da área de Deoula. Origem vulcânica. Abaixo do fundo do lago, existem estreitos de lava. Quando há muita água, elas inundam e o nível da água sobe. Quando os riachos param de alimentar o lago, toda a água acaba nessas docas. É um mistério como esta árvore permanece viva, tendo perdido quase todas as suas raízes.
Esta árvore não está no hash 39, tocando o chão. Mas pelo menos ele, no hash 39, não está vivo. Poucas coisas são tão imponentes quanto o movimento majestoso de um avalanche como esta em Phi. Loive Kervas nos Alpes. A velocidade da luz pode exceder 20 metros por segundo. Sua massa pode atingir centenas ou até milhares de toneladas. Não é de surpreender que nas 6 regiões propensas a problemas de saúde, existem instituições especializadas como a Associação Americana de Avalanches. Aqui você pode ver uma parte da geleira Peridot quebrando. Moreno na Argentina e observar claramente a formação de ondas espetaculares. Às vezes a natureza nos dá presentes incríveis. Esta anomalia ocorreu no rio Eminon, famoso Vale do Emmental na Suíça. A causa foi a mudança repentina no clima. Primeiro, uma seca prolongada fez com que o rio secasse acima, mas então, chuvas fortes começaram a cair. Quando o solo do leito do rio está seco, absorve menos água, transbordar então, e recolher os restos lenhosos que tinham acumulado ao longo dos anos. Os fluxos de lama são uma das estranho. Esses funis geralmente aparecem durante as marés altas. Os redemoinhos assustadores são causados pela fusão de correntes de água com pressões diferentes. Veja que espetáculo maravilhoso. Uma tempestade de areia se aproxima. Para a cidade de Aswan, no Egito. A massa de areia e outras partículas de areia podem atingir milhões de toneladas. Você sabia que tempestades de areia podem atingir milhões de toneladas? Cruzou o oceano do Saara para as Antilhas. Devido a
Transbordamento do rio Minnesota. O parque em Hash 39, famosa montanha-russa de madeira renegada, tornou-se uma obra de arte surreal. Ele e o Hash 39 são incríveis. Por isso, ter uma casa às margens de um rio é uma ideia arriscada. Embora tenha havido uma inundação no Hash 39 Eton, 100 anos para ser uma manhã, não. E talvez a coisa mais assustadora sobre deslizamentos de terra é que eles nunca acontecem. Já se sabe quando eles vão parar. O dono deste carro precisa de uma previsão do clima personalizado. Granizo é um fenômeno comum desde que seu tamanho esteja dentro do normal. Além dos limites normais, mas em alguns casos nasce um desastre natural. Aliás, antigamente pensava-se que sons altos param o granizo. Isso e Hash 39 e Cardinal. Por quê? Quando começou a cair granizo, soou. Às vezes, ele e Hash 39. Não o tamanho de Cold Deer e Enas. Os canhões estavam na área granizo, mas a quantidade. Neste caso, foi necessário retirá-lo com paz. Em casos como esse, você tem que mudar de estrada. Um trecho de estrada de 12 metros de comprimento na Carolina do Norte foi completamente destruída pelas águas devido o forte e o incomum precipitação que causou mais de 10 centímetros de chuva cair em um curto período de tempo. Os rios locais começaram a transbordar, causando as primeiras inundações e depois destruindo os esgotos. Tudo isso causou um efeito negativo. Domínio e um riacho inofensivo se tornaram uma poderosa torrente que canalizava suas águas em direção a uma estrada que não foi projetada para suportá-lo. A vila de Tyssedal, na Noruega, está localizada em um pedaço estreito de terra entre altos penhascos e o longo fiord Hardanger. É um lugar incrivelmente bonito, mas quando as montanhas ficam agitadas, como durante essa queda de rochas, ela e Hash 39 são muito assustadoras. Estar aqui
Em um filme, este seria o lugar onde o vilão apareceria. Uma avalanche bloqueou a estrada que liga da Suíça para a Itália, isso e Rache 39. É por isso que o inverno nas montanhas é tão imprevisível. Um efeito inesperado. Este incrível espetáculo natural é como uma viagem para um universo de fantasia. O brilho do mar é incrivelmente lindo e é causada por micro-organismos capazes de produzido por luminescência. Na maioria dos casos, são plânctons com mais de 5 milímetros de tamanho. Para que as criaturas comecem a brilhar, precisa de algum tipo de estímulo. Novo. Por exemplo, o movimento das ondas, uma mão submersa na água. A quebra do gelo no rio Illinois é um espetáculo que a natureza oferece ao vai e fim de cada inverno. Quando a camada de gelo se rompe, pode ser mais de 15 centímetros de espessura. Quando uma avalanche se desencadeia, as pessoas não têm escolha a não ser observar seu poder. Se você quiser gravar um vídeo de avalanche se aproximando, lembre-se de um lugar seguro.